principalmente quando a gente via o Barcelona jogar, a gente falava, ó, o que esse cara tem que os outros não têm? E aí eu optei, se tiver a possibilidade de ir para a seleção portuguesa, eu vou, porque é um país que me acolheu, é um país que eu amo, que me ajudou em todos os aspectos, não só profissionais, mas pessoais, e se tiver essa possibilidade, com certeza eu vou. Mas acabou que eu não pude disputar pela seleção portuguesa porque eu já tinha jogado pela seleção brasileira sub-20. A única ligação que eu tive foi uma pergunta que foi o Alexandre Matos, quando estava no Palmeiras, me perguntou se eu queria regressar ao Brasil. Eu disse para ele que naquele momento eu não queria. É um treinador diferenciado. Você, quando vê um treinador e todo mundo começa a falar dele, é porque algo diferente ele tem, né? E principalmente quando a gente via o Barcelona jogar, a gente falava, ó, pô, o que esse cara tem que os outros não têm? Mas aí eu comecei a trabalhar com ele, comecei a prestar atenção, né? Eu falei, agora eu tô trabalhando com o melhor treinador do mundo, vou prestar atenção no que ele faz diferente. Ele tem muitas coisas boas, só que não tem tantas coisas diferentes do que os treinadores portugueses tinham. O único detalhe dele é que ele trabalha no detalhe. Ele preza por mínimos detalhes possível. Mesmo no treinamento, ele quer que você faça um passe sempre muito bem feito. Ele quer cobrar sempre tudo que você vai fazer, ele cobra, ao mínimo detalhe. Então, essas coisas faz muita diferença. Dentro do campo, você sente isso. Você tem que fazer uma corrida, você faz, porque ele preza esses detalhes. Então, o time dele está sempre por cima de todos os outros. Eu tinha mais um ano de contrato. Só que, na ocasião, né, eu joguei muito pouco com ele. Eu tive poucas possibilidades. E aí, eu cheguei nas pessoas que trabalhavam comigo e disse, olha, eu sei que eu tenho mais um ano de contrato com o City, mas eu quero jogar mais, eu preciso jogar mais. E aí foi onde surgiu, né, a possibilidade de sair para a Turquia, porque todos os outros clubes que me queriam, na Espanha e na Itália, queria por empréstimo, mas como eu tinha só mais um ano de contrato, o City não queria deixar. Mas eu queria sair porque eu queria jogar. E aí foi onde surgiu a possibilidade do Galatasaray me comprar. E aí, quando o Galatasaray falou, não, nós te compramos e tal, eu falei, então é o clube que eu vou. E aí foi onde eu fui para a Turquia. Convocado em 2007, né, para jogar o Sul-Americano, e joguei, ganhamos o Sul-Americano, mas a partir daí não tive nenhuma chance, nenhuma possibilidade, nenhuma ligação, né, sobre a seleção. Claro que é o sonho de qualquer jogador, né, tentar chegar à seleção, mas não tive essa possibilidade também, eu acho, por ter saído muito novo, né, do Brasil, e não ser tão visto no futebol brasileiro, porque saí 19 anos jogando apenas 2 Série B, então ninguém me conhecia e acabei ficando sem esse reconhecimento. Eu acho assim, Marcelo, eu acho que o que também pode ter sido um pouco prejudicial foi porque eu fiquei muito tempo no futebol português, né? Eu acho que o futebol português não é tão visto no Brasil como um futebol espanhol, um futebol inglês. Talvez se eu tivesse saído mais cedo, um futebol espanhol ou inglês, talvez eu seria mais bem visto e aí poderia ter essa possibilidade. A possibilidade mais perto assim que eu senti que poderia ter alguma coisa foi antes da Copa, né, de 2014, porque aí era o Luiz Felipe Scolari e ele teve em Portugal e a imprensa portuguesa falava muito de mim e gostava muito do meu futebol e eles começaram a especular, né, o meu nome. E aí foi onde surgiu também a possibilidade de jogar na seleção portuguesa. E aí falaram com o Filipão que se eu poderia ir para a seleção portuguesa, e ele disse que era uma escolha minha, entendeu? E aí eu optei, se tiver a possibilidade de ir para a seleção portuguesa, eu vou, porque é um país que me acolheu, é um país que eu amo, que me ajudou em todos os aspectos, não só profissionais, mas pessoais, e se tiver essa possibilidade, com certeza eu vou. Mas acabou que eu não pude disputar pela seleção portuguesa, porque eu já tinha jogado pela seleção brasileira sub-20. Então a FIFA achou que ali eu já tinha feito a minha escolha. Se eu tivesse dupla nacionalidade na época, aí sim eu poderia escolher. É um título muito difícil, né? Aqui na Europa, o título mais importante é a Champions League, mas se você for olhar a Liga Europa também é uma competição muito difícil. Nas fases finais, nós jogamos contra 4 equipes e
e as três eram favoritas contra nós, né? Que era a Roma, o Manchester United e a Inter de Milão, que foi na final. A única equipe que a gente era supostamente favorita era contra o Wolverhampton. Então, é uma competição muito difícil, com grandes equipes, então é um título muito importante. Eu, quando recebi a chamada do Sevilha, né, para poder vir, eu sabia dessa possibilidade. Eu sabia que o Sevilha sempre chegava nessa competição e tinha muitas condições de ganhar. Sabia que era difícil, mas que a possibilidade também era grande. E foi a escolha acertada. Esse aqui que é o pior, né? Você ganhar um título tão importante e não poder comemorar, não poder ter torcida ali no momento. Mas a nossa equipe estava tão unida, a gente estava tão procurando esse título, todo mundo queria muito, que quando a gente ganhou, a gente fez uma festa tremenda entre a gente ali no vestiário, depois no hotel, porque era uma coisa que nós estávamos buscando bastante. Era uma coisa que a gente sabia que não poderia escapar naquele momento, então a gente fez a nossa própria comemoração. Muito difícil, né? Um menino que saiu de Alto Paraíso, uma cidade que não tem clube, que não geralmente vive do turismo, não tem nada a ver com futebol, e saí aos 15 anos para conseguir fazer teste, né? Fui no Gama, fiquei 6 meses no Gama, depois fui para o Vila Nova, e aí fiz um teste, acabei ficando em 2004, e em 2004 eu joguei no juvenil, e no final de 2004 eu já me profissionalizei, em novembro de 2004, e fui diretamente para o profissional. Então foi ao mesmo tempo que foi uma carreira assim totalmente diferente, porque eu não esperava chegar tão rápido no profissional, e também não tive base, foi por teste, e passei muito rápido, e cheguei ao profissional também muito rápido, apenas 10 meses no juvenil, diretamente ao profissional. E depois fiquei apenas 2 anos no Vila Nova, que aí em 2007 já fui vendido para o Porto. Então minha carreira foi sempre regada de muita coisa sobrenatural. Eu sempre digo que é Jesus, né, que é Deus na minha vida. São coisas sobrenatural que aconteceu na minha vida e pronto. E claro que a gente tem que trabalhar, tem que fazer a nossa parte, mas também precisamos daquela ajuda de Deus, né? Eu tive muitas dificuldades, bastante. Primeiro por ter saído muito rápido, né, de Alto Paraíso, uma cidade muito pequena. Em 4 anos eu já estava na Europa. E aí você chegar em uma cidade com 19 anos, sem conhecer ninguém, vivendo sozinho, de repente você pega o inverno europeu. Em Goiânia não tem inverno nenhum, é calor o tempo todo. E aí foi uma diferença muito grande. Apesar que a língua era igual, mas quando você chega em Portugal também você não entende os portugueses, que é complicado. Mas foi uma adaptação muito difícil, foi complicado. O meu irmão teve uma parcela muito grande em poder me ajudar. Sofre muito o jogador brasileiro, não vamos dizer que não sofre. Quando chega na Europa, você tem que passar por essa etapa, e é uma etapa muito complicada de passar. Até porque quando você tem 19 anos, você quer estar com os amigos, quer sair, quer fazer algo diferente, e aí você não tinha. Então eu tive que abdicar disso e pensar só em futebol. Mas foi uma adaptação muito complicada, Marcelo. Primeiro eu fui, né? E aí depois de 3 meses ele chegou, só que ele ficou 10 dias e ele já queria ir embora. Nos 10 dias ele falou, aqui eu não fico. E ele é só 2 anos mais velho do que eu, né? E aí minha mãe conversando com ele no telefone, acabou convencendo ele de ficar comigo. E aí, passado 6 meses, eu já falei, olha, vamos voltar para o Brasil. Os clubes, tem outros clubes lá que eu posso ir, que eu estava um ano emprestado, né? E ele, não, agora nós ficamos, agora vamos até o final. Então, ele me ajudou bastante. Talvez se ele não tivesse comigo nessa época, talvez eu tinha desistido. Então, foi uma mão direita aí que me deu força para seguir. Para mim, o Brasil é o melhor país do mundo, em termos de tudo. O problema do Brasil é que você não tem a segurança, né, que você tem na Europa. Então, a segurança para uma pessoa é o mais importante, principalmente quando você tem filhos. Então, essas coisas assim, você pensa 2 vezes. E aí você fala, não, melhor eu ficar por aqui, porque eu tenho os meus filhos, eu posso ter um problema de levar à escola, de fazer isso ou aquilo. Claro que não acontece em todos os lugares, mas pode acontecer. Aqui na Europa também pode acontecer, mas é muito menos do que no Brasil, né? E depois é a instabilidade, né, que o país gera, muita confusão política, muitas coisas que passam que a gente realmente não queria que passasse, mas
minha família sente muito com isso, né? E então a gente tem estabilidade aqui na Europa e às vezes a gente pensa, vou voltar, quero estar perto da minha família. O Brasil é um país espetacular, eu posso comer bem, tem um clima espetacular, eu vou em praias espetaculares, o povo é muito bom, entendeu? Que no Brasil não há povo melhor do que o brasileiro, mas a gente pensa na segurança, a gente acaba falando, não, eu fico por aqui mesmo. Depois que eu saí do Brasil, assim, possibilidades quase zero de voltar ao Brasil, né? Porque em todos os clubes que eu passei, eu sempre tive possibilidade de ir para um clube na Europa. Então, é muito difícil. A única ligação que eu tive foi uma pergunta que foi o Alexandre Matos, quando estava no Palmeiras, me perguntou se eu queria regressar ao Brasil. Eu disse para ele que na, naquele momento eu não queria, porque era muito difícil, né? Eu tinha outras opções que eram muito melhores, e aí acabei que só foi isso. Nunca tive mais nenhum tipo de contato para poder regressar ao Brasil. E tudo pode acontecer, né? A gente no futebol, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente faz planos, mas acaba sendo totalmente diferente do que aquilo que você pensou. Eu tenho 2 anos de contrato ainda com o Sevilha, pode ser. O Vila Nova seria um final muito bonito para mim, né? Poder voltar ao Vila Nova seria um gesto de muita gratidão e ficaria muito feliz. Agora não sei, não posso dizer que vai acontecer isso porque nunca se sabe. Claro. E eu penso que a possibilidade de jogar muito mais anos são grandes, né? Se não tiver lesão grave, o que prejudica muito o jogador, e eu creio que eu vou poder jogar mais 4 ou 5 anos, até porque nós temos grandes exemplos e eu tenho tentado seguir, né? Que é o Cristiano Ronaldo, o caso do Zé Roberto, que jogou muito tempo ali no Brasil, e o Pepe, e outros jogadores que estão conseguindo jogar em alto nível, mesmo tendo uma idade aí de 35, 36 anos. Eu vou tentar atingir esse nível também, sabendo que é muito difícil, mas vamos tentar. Qual